a mensagem pelo nosso pastor Lobo Júnior. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amados irmãos. Amém? É um prazer para mim, é muito mais que um prazer, é uma honra ter sido convidado pelo pastor Ribeiro para estar ministrando aqui hoje. Na verdade, eu fiz um contato com ele hoje muito despretensioso para perguntar o endereço de um determinado local, mas ambos somos militares e militar no quartel tem um jargão que diz que é trabalho. Eu fui entrar em contato com o meu comandante aqui, ele falou, tem uma missão para você. E para mim é mais que um prazer, é uma honra, porque ele é uma referência para mim. Eu, quando a última vez que eu fui líder de jovens, né, e fui líder da Larissa, do seu filho que está no Canadá, e as duas gêmeas eram pequenas, e literalmente pequenas. Eu não reconheci. E quando o pastor falou, eu falei, cadê a criançada? A criançada tem 1,90 m de altura agora. É um prazer reencontrar vocês, minha irmã. É um prazer estar aqui novamente. E é uma honra, é um regozijo na minha alma. Eu quero pedir, se for possível, o auxílio da tecladista, enquanto eu trago essa mensagem. Sem dúvida nenhuma, meus amados, Deus, Ele prepara o seu caminho. E nós não temos, uma vez que a gente se propõe a trabalhar para o Senhor, Ele prepara o caminho para que nós estejamos de fato trabalhando para eles. Quero convidar a igreja nesse momento a se colocar de pé e vamos ler a mensagem do Senhor dessa noite. Pastor, muito obrigado pela honra, pela confiança, por conceder o púlpito da sua igreja. E eu sei que o Senhor é um homem que é seleto, não é qualquer um que certamente o Senhor franquearia o púlpito da sua igreja, devido à seriedade com a qual o Senhor conduz o seu trabalho e a missão que Deus lhe confiou. Então, meu muito obrigado. Quero também agradecer pela presença da minha esposa, dos meus filhos que aqui estão, é a minha igreja que eu tenho pastoreado. E tomo também como exemplo o nosso pastor Ribeiro, que é um exemplo também na condução da sua família para nós, já desde Brasília, onde nos conhecíamos lá. Abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14. A partir do versículo 22, iremos ler até o verso 33. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. É interessante que eu vim pregar num congresso de jovens ontem à noite em Caçapava, e por gostar tanto de São José, a gente traz a família e eles vêm passear em São José. Não é muito comum, né? A gente vem passear em São José. E essa não é a primeira vez, deve ser a terceira ou a quarta vez. Acho que Deus tem algo com a gente aqui em São José. Não sei, pastor. Se tiver, já bota uma vaga para mim aí, para também servir aqui. E aí, ontem eu falei, Senhor, se Deus tem, essa semana, já as 2 semanas, Deus me levantou de madrugada para ouvir algumas canções. Deus falou muito ao meu coração. Eu tenho a plena convicção de que quando Jesus, lá no finalzinho do livro de Lucas, quando ele revisita alguns dos seus discípulos, e 2 deles estavam a caminho de Emaús, e eles de primeira mão não conheceram que era Jesus que estava ali. Talvez atônitos, talvez preocupados, ou ali tão focados, né, no evento da não crença, por assim dizer, porque eles acreditavam que Jesus ia ressuscitar, eles sabiam, passaram algum tempo ouvindo de Jesus que tudo que iria acontecer, mas eles ainda não estavam acreditando de fato no que estava por acontecer. Quando então eles perceberam que era Jesus, ao partir do pão, eles perceberam naquele momento de koinonia, de comunhão, que aquela comunhão não era uma comunhão comum. Então eles perceberam que era Jesus, e a Bíblia diz que então Jesus desapareceu. E aí eles olharam um para o outro, e um deles disse assim: não te ardia o coração enquanto ele nos expunha a palavra?
Era ele. A partir daquele momento, então, Jesus estava dizendo para as gerações que viriam que a percepção dele não seria mais através de algo tangível, algo que as mãos naturais pudessem tocar ou que os olhos naturais pudessem ver, mas a partir do momento em que algo lhe fizesse arder o coração. Então, quando uma música lhe toca o coração, certamente é Deus falando contigo. Quando uma mensagem arde, faz arder o teu coração, é Jesus, aquele mesmo Jesus falando com você. E Jesus me levantou essa madrugada, não foi mais ninguém nessa semana, para trazer algumas músicas. E ontem à noite eu estava no congresso e eu falei: Senhor, eu passei a semana ouvindo algumas músicas, eu gostaria tanto, Senhor, que agora no momento do louvor, Tu confirmasse a palavra, se eles cantassem aquela música. Mas era algo muito improvável. Como é que alguém em Caçapava vai saber daquilo que Deus falou comigo no oculto lá? Só meus filhos sabiam que eu estava ouvindo a música. O mais velho que está aqui até perguntou: pai, não tem outra música para o senhor ouvir não? Eu falei: meu filho, quando Deus quer fazer algo através de alguma música, e quando o teu coração arde a ouvi-la, Jesus está falando contigo, você não quer parar de ouvi-la. Irmãos, eles iriam cantar 3 hinos, e aí o pastor franqueou mais uma oportunidade para eles cantarem o último. Qual foi a música que eles cantaram? E eu estava aqui hoje, e cantaram a primeiro louvor, cantaram uma segunda música, e a segunda música é exatamente sobre a mensagem que Deus colocou no meu coração, que nós vamos ler sobre o barco. Logo a seguir, compeliu, repita comigo, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, repita comigo, em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu vou repetir, o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, eu falei o que na quarta? Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. Eu vou dar a entonação. É um fantasma. E tomados de grande medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem de bom ânimo. Em outras versões, tenham coragem. Sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Fecha os seus olhos comigo, Senhor Deus e Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu carinho e pelo teu cuidado. Espírito Santo, tu que és o intérprete, o autor desta palavra, fala conosco aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu queria dar um tema a essa mensagem. Eu gosto sempre de dar um tema para que as pessoas possam desenhar, fazer um cenário, construir na sua mente o cenário de uma mensagem, a respeito do que estamos falando. É igual o PowerPoint, que você sempre bota o título e na parte de baixo fica ali o tema do PowerPoint, né? A gente que faz apresentações. Sou eu, 2 pontos, vem. Jesus, ao iniciar o seu ministério, ao passar pelo seu ministério na terra, ele estava trazendo os indícios do cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão. O Antigo Testamento é o livro através do qual Deus apresenta-se à humanidade como um Deus de misericórdia,
O Antigo Testamento podemos colocar como sendo, de forma resumida, a experiência do homem com Deus. Um homem que não consegue cumprir a sua parte na aliança colocada por Deus ao seu povo. O Novo Testamento não é a experiência do homem com Deus, mas a experiência de Deus como homem entre os homens. No Antigo Testamento era possível se perceber que os homens buscavam, de alguma maneira, estar ligados à promessa, ligados à aliança feita entre Deus e Israel. Por todo o Antigo Testamento, Satanás tentou frustrar a promessa feita a Abraão, quando ele disse: Abraão, farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa era uma promessa que vislumbrava eu e você, a minha família, minha esposa, meus filhos. Essa promessa vislumbrava São José dos Campos, o Brasil no século 21. Então, por todo o Antigo Testamento, Satanás de alguma forma tentou frustrar ou fazer com que esta promessa não chegasse ao seu efeito. Jesus, quando vem, ele cumpre a promessa. Neste processo, muitas pessoas, muitos escolhidos, muitos que eram alvos da promessa, se esqueceram quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De maneira que em dados momentos, Deus levantou homens, profetas, para lembrar o povo de quem ele era. Desse texto, muito conhecido, ele começa dizendo e fazendo um apelo, ele compeliu, ele faz um apelo para que os discípulos passassem para o outro lado. Esta primeira oração, passem para o outro lado, ela tem um sentido completo, talvez não na percepção dos discípulos, mas na percepção daquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que era a encarnação do eu sou, era sentido completo. Tanto que o hino que foi cantado aqui diz que nós iremos chegar do outro lado. Ora, ele disse: passemos para o outro lado. Primeiro, os discípulos não tinham a noção que apesar de Jesus não ir com eles no barco, ele estava com eles. Para quem é discípulo é muito claro que a mensagem de Deus para nós é: independente de aonde ou como vamos passar, nós chegaremos do outro lado. Alguns acham que ele não está presente, mas a frase do Senhor conosco é que certamente ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse para os discípulos, ele não disse na segunda pessoa: passem para o outro lado. Ele disse: passemos para o outro lado. Isso implicaria ele estar presente, ponto número 1. Segundo lugar, se ele disse passemos para o outro lado, significa que o que quer que acontecesse chegaria a ser ao outro lado. Eles entram no barco e Jesus vai orar. É interessante que a primeira observação aqui é que no início do verso ele diz assim: Jesus compeliu algum grupo para ir para o outro lado. Ele chamou um grupo específico para ir para o outro lado. Ele poderia talvez ter chamado uma grande quantidade de pessoas. Ele poderia até fazer surgir em barcos de algum lugar para levar a multidão que o seguia para o outro lado. Mas ele simplesmente chamou os seus discípulos para uma jornada. Passemos para o outro lado. Ele chamou os seus discípulos. Existe importância em ser discípulo. Muitas pessoas seguem Jesus, mas estão no meio da multidão. A multidão que o seguia foi a mesma multidão que o crucificou. Estar na multidão não é lugar de quem é discípulo. A multidão até vai em lugares que ele está, mas o propósito é outro. A multidão não tem a qualidade de se parecer com aquele que segue. Não, porque ele está na multidão.
É muito difícil se identificar alguém que está no meio da multidão e saber qual é a sua característica. Mas o discípulo não. Geralmente, naturalmente, o discípulo é aquele que segue o seu Senhor. O discípulo é aquele que faz exatamente aquilo que o seu Senhor ou que o seu mestre manda. É por isso que ele diz, passemos para o outro lado, e ele chama os seus discípulos. Olha só o que está escrito em João 15:7. O discípulo pede e recebe. João 15:7 ele vai dizer, se vós estiverdes em mim, isso é uma qualidade de quem é discípulo, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Quem é discípulo pede e recebe. Há discípulos aqui nessa noite? Se há, você pode crer naquele que é o mestre dos mestres. O discípulo também, ele não é destruído. Há uma qualidade no discípulo, e na verdade uma atestação, uma assertividade. Olha só o que disse Jesus em 7:24 de Mateus: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, o discípulo, e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. O discípulo jamais é destruído. Independente do que quer que aconteça, você permanece como os montes de Sião, que não se abalam e são firmes para sempre. É por isso que o apóstolo Paulo escreve de maneira tão sublime aos Coríntios, na sua segunda epístola 4:8, ele vai dizer, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas jamais destruídos. Essas são as qualidades daquele que Jesus convida para passar para o outro lado. Em último lugar, nesse primeiro tópico, o discípulo tem poder. Repita comigo, o discípulo tem poder. Jesus, quando veio apresentar aquele que ele era preciso que as pessoas entendessem que aquilo que ele fazia era de igual qualidade àquilo que o mesmo eu sou fez lá no deserto. Aleluia! Olha só o que diz a palavra de Deus em Atos 1:8. Olha só o que o Senhor diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Não importa se eu estou em Brasília, pastor Ribeiro, não importa se eu estou no Rio de Janeiro, não importa se eu estou em Belo Horizonte, onde eu fiz o curso de oficiais, não importa onde eu estiver, certamente eu serei testemunha daquele que era, daquele que é e que há de vir. Não há problemas que eu não possa passar por cima. Pastor, o senhor está trazendo uma mensagem triunfalista? Não, eu estou trazendo uma mensagem verdadeira cristã, daquele que não teme a nada. Apóstolo Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 4, e ele agradece por uma oferta que ele tinha recebido dos irmãos de Filipos. No capítulo 4, ele diz assim: olha, amados, alegrai-vos. Ele estava preso em Roma. Ele diz: alegrai-vos. E ele ainda é redundante. Ele diz assim: ó, eu vou repetir. Uma vez mais vos digo, alegrai-vos. Antes estejam todas as vossas preocupações, as vossas necessidades apresentadas ao Senhor em forma de oração e súplica, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a tua mente e o teu coração. Não há nada que você tenha, discípulo, não há nada que você possa estar passando, discípulo, que você apresente a Deus e Ele não dê calma e paz ao teu coração. Muitas pessoas sucumbem e sofrem por causa da ansiedade. Augusto Cury vai dizer que a ansiedade é a síndrome do pensamento acelerado, ou seja, você está pensando lá na frente aquilo que não está acontecendo agora. Mas Paulo vem para reforçar e dizer: não te preocupa não, porque aquilo que você precisa Deus sabe, o resultado também Ele sabe, e eu no processo faço o quê? Só adora, glorifica e apresenta a Ele. Pois como? De que maneira? De maneira sobrenatural, porque quem é discípulo consegue ver o sobrenatural de Jesus. No versículo 24 diz que eles entraram no barco e o vento era, repita comigo, o vento era. Como é que Jesus faz um convite
para aqueles que estavam do lado dele, assessorando ele. E no meio do caminho o vento vai contrário. Muitas pessoas questionam o Senhor, mas eu te busco, eu faço jejum, eu entrego meu dízimo, eu vou para a igreja aos domingos, e como é que tu me permitiste isso na família? Eu passar por essa circunstância, eu perder o emprego, ou isso, ou aquilo. As pessoas que estão na multidão geralmente questionam o mestre por causa dos ventos que vêm contrário. Mas o discípulo fica desconfiado quando o vento é contrário. É por isso que a Bíblia vai fazer uma campanha para os crentes daquela época e diante, que devessem dar graças por tudo. Sabe por quê? Porque o discípulo pode não saber o que o mestre está pensando, mas ele sabe que o mestre já pensou no que vai acontecer. O Jesus, que chamou os seus mais próximos, os discípulos, os convida para irem para o outro lado, mas permite que no meio da travessia o vento fosse contrário. Mas há uma importância no vento contrário. Afinal de contas, Jesus estava vindo cumprir a aliança e cumprir a promessa. E ele estaria seguindo para os céus e deixaria aqui pessoas que o representariam. Mas esses que o representariam, ele sabia que lá na frente ia passar por dificuldades. Ele precisava treiná-los. O vento contrário, meu amado, nada mais é do que Deus preparando você para o próximo passo. Repita comigo: o vento contrário nos prepara para o próximo passo. Mas o próximo passo só acontece quando nós conhecemos quem é o nosso mestre. Aleluia. O vento contrário nada mais é do que o cenário do milagre para que você saiba quem ele é. Porque antes ele apresentava: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Todas as vezes que um profeta chegava para ser arauto de Deus ao povo de Israel, ele dizia: ei, eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Muitas pessoas no processo esquecem de quem ele é. Mas o que vai fazer você voltar e reconhecer que ele é o Deus de ontem, de hoje, eternamente, que ele é o Deus, o mesmo Deus dos milagres, é quando o vento for contrário. Quando o vento estiver na mesma direção, não adianta, mas o vento contrário é que faz com que eu reconheça e veja e perceba que ele não mudou. Pastor Ribeiro é comandante, é piloto de aeronaves. Eu sou controlador de tráfego aéreo. A gente tem uma relação muito próxima. Ele dentro da cabine e eu dentro do microfone dele. Lá na torre, eu vou dizer para ele, sabe o quê? Qual é a cabeceira do vento em uso? Mas o que significa a cabeceira do vento em uso? É a cabeceira em que o vento está contrário. Porque na física, o vento contrário dá sustentação para que a aeronave decole. Mas espiritualmente, o vento contrário nos dá sustentação, igreja, para cumprirmos o que está escrito no livro de Isaías 40. Ah, os que esperam no Senhor subirão alto com asas como de águia. O vento começou a ser contrário. Quando você começa a sentir o vento, você começa a te lembrar quem Deus é. Quando o vento vem, você começa a lembrar que precisa orar. Quando o vento vem, a gente começa a se lembrar que precisamos descer em jejum. Quando o vento vem, a gente deixa de perder tempo com aquilo que é insignificante e supérfluo e começamos a buscar ouvir a Deus através da sua palavra. Quando o vento contrário começa a soprar, nós deixamos de ser crentes e cristãos medíocres e passamos para uma dimensão diferenciada de servos e de discípulos. Mas lembre-se, apesar de você estar no vento contrário, nunca se esqueça, quem disse foi ele: passemos, ou seja, nós estamos juntos, eu, você, estamos juntos, passemos para o outro lado, ele está contigo no vento.
Salmo 23, no verso 4. Ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, Ele guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Mas, amados, no verso 4 ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale. Era natural naquela época que os pastores, dentro de uma determinada região, e estudiosos analisam se é o caso do Salmo 23, havia um vale através do qual o pastor com as suas ovelhas deveriam entrar. Aleluia. No versículo 1 ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na língua portuguesa existe no primeira pessoa do singular, eu. É a pessoa que fala. A segunda pessoa do singular, tu, é a pessoa com quem se fala. E tem a terceira pessoa do singular, que é a pessoa sobre quem se fala. Mas existe a segunda pessoa do plural também, nós. No Salmo 23, ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor, Ele. É Ele, a pessoa sobre quem se fala. O Senhor é meu pastor, Ele. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele. Leva-me junto às águas de descanso. Quem? Ele. Refrigera minha alma, Ele. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quem? Ele. No verso 4, ele começa dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. No primeiro versículo até o terceiro, ele fala sobre Deus, mas dentro do vale, ele fala diretamente com Ele. Aleluia! No verso 4, eu não estou falando a respeito dele. No quarto verso, eu falo com Ele. Deixe-me dizer uma coisa: quando o vento estiver contrário, é nesse momento que Ele está contigo. Enquanto você está lá no topo dos montes, enquanto você está vendo tudo verde, você fala dele. Mas quando você entra no vale, você se encontra com Ele pessoalmente. A tua vara e o teu cajado me consolam. Verso 3, no terceiro ponto, no versículo 25, ele diz: na quarta vigília da noite. Repita comigo: na quarta vigília da noite. Quando Jesus convida eles para entrarem no barco, eles estão no final da tarde. Repita comigo: final da tarde. Final da tarde era o início da noite. Não tinha nem começado a noite ainda, que na estrutura cronológica dos judeus, começa por volta das 18 horas da noite. E conta-se cada vigília 3 horas. Então, a partir das 18, 19, 20, 21, a primeira vigília. 22, 23, 24, segunda vigília. 1, 2, 3 da manhã, terceira vigília. 4, 5, 6 da manhã, quarta vigília. Na quarta vigília da noite. Sabe quanto tempo eles passaram, irmãos, lutando dentro da água? A noite toda. E digo isso numa região que não era comum ter esse tipo de evento, esse fenômeno meteorológico, por assim dizer. Eles passaram a noite toda, irmãos. Olha, Jesus não poderia ter vindo na primeira vigília, mas Jesus também não poderia ter vindo na segunda vigília. Mas ele foi vir na quarta vigília, sabe por quê, meus amados? Porque o tempo que nós estabelecemos como viável ou possível de aguentar o vento contrário é só nosso. O problema do tempo cronológico é nosso. Nós vivemos no cronos, no relógio.
é o tempo que você tem para responder um e-mail, é o tempo que você tem para passar no concurso, é o tempo que você tem para estudar para um concurso, é o tempo que você tem que responder ao teu chefe, é o tempo que você tem até você ser vacinado, é o tempo, e é nesse cronos em que nós entramos dentro de uma espiral de ansiedade, e Satanás se utiliza disso para tentar fazer você esquecer de quem ele é. Mas eu quero dizer para você, que quando você sai da multidão e entra no grupo dos discípulos, você muda a tua referência temporal. Você deixa de entender o Kairos, o Cronos, e passa a entrar no Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo da eternidade. É onde um dia é como 1000 anos é como um dia. Não importa se eu tenho 70, 80, eu ainda sou jovem na presença de Deus. Aleluia. Ele veio na 4ª vigília da noite. Ele só foi ver Lázaro no 4º dia, sabe para quê? Para que você se lembre nas primeiras vigílias de quem ele é. E então você olhe para ele e diga: Senhor, és tu mesmo. E é interessante que Jesus, ele cumpre cabalmente todo o Antigo Testamento. Ele disse assim: olha, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. E ele cumpre de maneira corpórea. Quando o salmista vai dizer lá no Salmo 30, verso 4: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, ou seja, em outras palavras, cantai ao Senhor, discípulos, e celebrai a memória da sua santidade. Aí vem o verso 5, por quê? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá na 4ª vigília da manhã. Aleluia. Mas por que vem na 4ª vigília? Para que você se lembre de que ele é Deus. Na primeira vigília a gente dominou, porque nós somos pescadores e temos experiência. Na segunda vigília, a gente tem experiência e dá para aguentar ainda. Na terceira vigília, tá difícil, mas ainda tinha apóstolo, discípulo, não, vai dar tudo certo. Na 4ª vigília eles jogaram a toalha. Alguém chegou para mim e falou assim: pastor, a minha mãe não tem mais saída. Eu falei: é mesmo? Não, agora é só com Deus. Então agora é a hora. Ele entra quando você menos imagina e você diz: não dá mais, Senhor, eu te entrego. Ele diz: obrigado, agora é minha vez de agir. Não é no teu tempo, não é quando você quer, não é quando você imagina. Para de pensar à frente, deixa de querer controlar as coisas através do cronos terrestre. Entrega nas mãos de Deus, como Paulo disse, e a paz de Deus, que excede o seu entendimento, guardará a tua mente e o teu coração. O pregador de Eclesiastes vai dizer: há tempo a todo propósito debaixo do céu. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de plantar e há tempo de colher o que se plantou. Há tempo para tudo, aguarde. Mas pastor, eu não posso esperar. Pode. Quando você diz que não pode esperar, é porque você está na 3ª vigília ainda. Você nem viu ainda o que vai acontecer na 4ª. E o que acontece na 4ª vigília da noite? Aqui, versículo 27. No versículo 27 a Bíblia diz que Jesus vem por sobre as águas. Aleluia. Let me walk upon the waters. Aleluia. Na 4ª vigília da noite, os discípulos têm um medo. Eles esqueceram até do problema das ondas, porque ficaram atemorizados, totalmente aterrorizados com aquela imagem que eles viram. Mas antes mesmo que eles começassem a se matar ou se jogar dentro d'água, com medo do fantasma, na opinião deles, porque havia uma crença com certamente de origem na Grécia, de que havia um espírito que andava por sobre as águas para assolar os pescadores. Amados, a crendice, o mundo tendo aquela época e o de hoje tenta fazer a gente acreditar mais naquilo que é incrível do que acreditar no Deus do nosso mestre. É por isso que a Bíblia diz que a gente tem que atentar para aquilo que a gente ouve e filtrar. Sabe por quê? Porque aqueles que seguem ao Senhor e estão embasados na sua palavra jamais ficarão confundidos.
E no meio do vento contrário, Ele é quem vai sustentar você. Aleluia. Sabe qual foi a frase de Jesus? 27, versículo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham coragem, eu sou. Eu vou repetir: tenham coragem, ego eimi. A expressão grega é a expressão que nenhum judeu pode usar até hoje. Eu sou. A cada fase da história, Satanás tenta fazer com que os discípulos do Senhor, sejam antes ou depois de Cristo, se esqueçam de quem Ele é. É por isso que quando o povo de Israel chega diante, lá no capítulo 14 do livro do Êxodo, acamparam-se diante do mar, eles começaram a perceber que Faraó estava vindo atrás, e começaram a fazer o quê? A clamar, porque quando o povo clama, Deus ouve. Eles começaram a clamar, capítulo 14. Mas lá atrás, diante da impossibilidade, daquilo que era improvável, um grupo de escravos dominados por Faraó sair dali. Aí então um homem hebreu sai e vai para o deserto. Fica curioso em ver uma sarça pegando fogo e não se consumir. Então Deus fala para ele: olha, eu vou te levar lá e você vai tirar o meu povo de lá. Mas como assim? É impossível, eu sou um homem só. Tu vai lá, dá uma instrução, você vai lá diante de Faraó. Mas quando eu chegar lá, eu vou falar o que para ele? Porque acreditava-se naquela época que quando uma pessoa conhecia o nome do Deus que ele representava, ele automaticamente se apoderava daquele poder, daquele Deus. E ele então pergunta para o Senhor: mas eu vou dizer para Faraó, qual é o nome do Deus que me enviou? Eu estou vindo em nome de quem? Como é que eu vou fazer isso? Deus levantou Moisés para lembrar aquele povo pequenininho hebreu que saiu lá, veio 70 e agora já eram milhares, para dizer: olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu sou o mesmo Deus. Milhares, centenas de anos se passaram. 600 anos antes de Cristo, o povo de Israel estava agora prestes a entrar na Babilônia cativo. Já tinham destruído o reino do norte de Israel, e agora os judeus e poucos benjamitas que ali sobraram, agora começaram a dizer: vamos ser levados por Nabucodonosor. A promessa feita a Abraão realmente acabou, não dá mais, perdemos, não vai acontecer, a promessa acabou. Aí Deus levanta um profeta chamado Isaías, e diz lá no capítulo 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aleluia. Neste episódio, já agora algumas centenas de anos à frente, quase 600 e poucos anos, os discípulos naquele momento já tinham se esquecido de quem era o eu sou de Abraão, de Isaac e Jacó, já tinham esquecido de quem era o Ahier de Moisés, já tinham se esquecido da promessa feita pelo profeta Isaías. Eles começaram a pensar que iam temer. Jesus diz: ei, eu sou. No meio do vento contrário, sou eu. E sabe o que é mais interessante? Mateus capítulo 28, verso 20. A versão em inglês vai dizer: I am, eu estarei convosco, eu estou. Ele não diz eu estarei, eu estou. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus me permitiu vir hoje aqui, fazer uma ligação que aparentemente era uma ligação sem pretensão nenhuma. Deus estava usando e traçando o caminho para me trazer a alguém aqui hoje e dizer: ei, o eu sou está conosco. Ele é o mesmo Deus, Ele ainda faz milagres, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, Ele faz surdo ouvir, Ele faz cego enxergar, Ele salva, cura, liberta e leva para o céu. Ele é o mesmo e Ele está aqui. Aleluia. Em quinto lugar,
a importância de se saber quem Ele é. Porque quando se sabe quem Ele é, nós temos coragem. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé entendemos que mundos pela palavra de Deus foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:6. Ora, a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a base daqueles que seguem a Cristo. Você não segue a Cristo porque alguém lhe apresentou um pedaço de pau. Você não segue a Cristo porque alguém disse para você: faça isso, faça aquilo, dê 3 pulinhos não sei aonde, ou guarde com você uma imagenzinha. Não, você crê em Deus porque o teu coração ardeu um dia, e até hoje o teu coração de discípulo arde. E enquanto arde o teu coração, significa que você crê naquele que é o Deus de todas e que pode todas as coisas, o Deus que é o grande eu sou. Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Isso foi o que dividiu os 12 espias. 10 eram frouxos, olharam para a terra de Canaã e disseram: não vou conseguir não, dá nada. Eles são como gigantes e a gente é como gafanhoto. Você se olha como do tamanho da fé que você tem no teu Deus. 2 deles, Josué e Caleb, não, eles conheciam o grande eu sou. Eles tinham consciência de quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O quê? De forma nenhuma, a gente não pensa igual a maioria não, hein? Eu quero dizer para você que a maioria não significa que está certa. Sempre haverá a minoria que tem fé naquele e sabe quem Ele é. Com o nosso Deus, nós somos muito maiores, porque na verdade não é você, não é a tua força, não é o que você é, não é o teu currículo, não é o teu diploma, não é a tua conta bancária. É o que, pastor? É aquele que é em você. Aleluia. Em sexto e penúltimo lugar, o vento cessou, não quando Pedro submerge. Ele poderia ter feito o vento parar naquela hora, não. Ele estendeu a mão, puxa Pedro. Você conhece a história. E os dois caminham juntos na tempestade. Deixa-me dizer uma coisa. Jesus não apenas está contigo, mas Ele vai permitir que ao lado dele você veja tudo em volta e vê que na tua perspectiva você afunda, mas ao lado dele você começa a enxergar na sua perspectiva, na perspectiva dele, você vai até o porto seguro. Ele vai permitir que você veja coisas durante o vento contrário, mas Ele vai estar dizendo para você assim: olha, vem, sou eu, pode vir, está comigo. Vem, passemos para o outro lado. Por que, Jesus? Porque o teu Deus, preciso lembrar você de quem eu sou. Quando ele entra no barco, quando ele pisa no barco, tudo fica em calmaria. Porque agora, a referência não era o que estava lá fora. A referência não era mais os problemas. Pode até ser, me permita fazer essa especulação, que o autor que escreveu o livro de Mateus, ele nem tenha percebido mais o que estava acontecendo em volta. Por quê? Talvez as ondas até que tivessem continuado. Eu não consigo fazer, eu posso fazer essa elucubração. Isso não é uma heresia. Fato é que na percepção do autor deste evangelho, ele diz que quando Jesus entrou no barco, tudo parou. Quando Jesus está no teu barco, não importa o que está acontecendo fora, a tua sensação é que já está tudo calmo. Pastor Ribeiro, para ele pousar e para eu poder autorizar o pouso dele, ele entra em contato com a torre de controle na curta final ou no segmento de aproximação final. Ele diz, entra na minha frequência e fala: Torre Brasília ou Torre São José dos Campos, aqui é a aeronave tal. E eu falo: aeronave tal, livre pouso, vento calmo. Ele vai pousar porque o vento está calmo. Ele confia exatamente naquilo que eu estou falando para ele. Obviamente hoje há instrumentos de bordo que ele consegue saber, mas ele precisa da ratificação ou retificação daquele que o controla.
A percepção é que quando o vento está calmo, ele pode pousar. Quando Jesus entrou no barco, a percepção de quem estava lá dentro, não se sabe ao certo tal, eu posso fazer essa loucubração, não se sabe se o vento e a tempestade de fato parou. O que é fato é que quando Jesus entrou, tudo se acalmou. Talvez você tenha entrado aqui essa noite e você não tenha percebido Jesus no seu barco. Quiçá você ainda está dentro da multidão e não tenha feito a escolha de sair da multidão e passar a ser discípulo. Eu já expus para você os benefícios de ser discípulo desse Jesus. O fato é que quando Jesus entra no barco, tudo se acalma. Será que de fato parou? Eu não sei. Mas na percepção de Mateus, quando ele entrou, tudo ficou calmo. Porque quando Jesus entra no teu barco, quando Jesus entra na vida de alguém, tudo se acalma. É por isso que o apóstolo Paulo, no texto de Filipenses capítulo 4, para ele estava tudo calmo. Muitos cristãos em Roma, enquanto ainda Roma não tinha admitido o cristianismo como sendo a religião do império, muitos imperadores pegavam cristãos e os jogavam na arena, no Coliseu, para serem comidos vivos, e soltavam as feras, e as pessoas esperavam tranquilamente que eles gritassem de desespero, ou até negassem o Jesus de quem Nero zombava, de quem o imperador zombava, mas não. Existe uma delas, conta a história chamada Bladina, a irmã Bladina, ela sendo comida pelos leões, e enquanto ela respirava, ela dizia: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Não importava, ela estava sendo comida. Mas o que é isso? É quem anda no sobrenatural e vê aquilo que é incrível. Para quem estava fora, gente, ela está sendo comida, mas ela estava com Jesus do seu lado. Ela estava como Estevão: eis que vejo os céus abertos. Podem tacar pedra em você. Pode o médico dar um diagnóstico de uma doença incurável. Muitas pessoas ao teu lado vão ficar inquietas, vão se desesperar, mas você olha para Jesus e diz: Jesus, e agora? Ele vai orar para você e dizer: tenha coragem, sou eu. Não temam, sou eu. E para terminar, eu já passei do meu horário, me perdoe, meu pastor. Quando Jesus entra no barco, você não consegue parar de fazer uma coisa. Eu conheço o pastor Ribeiro há alguns anos. Por que você está falando tanto do pastor Ribeiro? É porque eu conheço ele. Daqui, a pessoa com quem eu tenho uma intimidade é com ele. E eu posso dar testemunho dele. Pastor Ribeiro, ele ocupava um grande cargo em Brasília. Eu sou militar, numa posição militar muito inferior à dele. Naquela época, mais ainda. Mas sabe onde eu conheci o pastor Ribeiro? Eu conheci o pastor Ribeiro no domingo à tarde. Ele e a minoria. A maioria está sempre em outro canto. Mas é a minoria que entra no quarto com Jesus e vê Jesus levantar a filha de Jairo. O segredo é a minoria. O pastor Ribeiro estava preparando, desse mesmo jeito, o cabelo dele ainda era preto. Com o seu grupo preparando as pessoas. Vamos fazer o quê? Debaixo de um sol de Brasília, secura de 20 graus de umidade relativa do ar, de 20 graus, ó, de 20% a umidade relativa do ar. A maioria dos cristãos estavam em casa dormindo, já tinham almoçado e talvez pensando se iam para o culto domingo à noite lá na L2, lá em Brasília. E estava lá o pastor Ribeiro. Hoje, acho que 15 anos se passaram, eu entrei aqui e ele falou para mim ali: pastor Lobo, tem aqui uma casa de jovens infratores. Eu estou lá com eles. Aleluia! Eu não estou exagerando. Ele fez exatamente assim. É paixão! Ele faz assim com vocês também? Porque ele fez isso aqui agora. É paixão! Porque quando Jesus entra no barco, olha o que diz o último versículo.
e os que estavam no barco o adoraram. Quando Jesus entra no teu barco, você não para de adorar. Você o adora. A tua vida é uma vida de adoração. Um dia desses eu estava dando uma palestra para a comunidade aeronáutica aqui em Brasília. E quando eu terminei a minha palestra, o pessoal aplaudiu. Sabe o que eu falei no final? E assim eu termino: amém. E eu: Jesus, eu não estou na igreja. Sabe por quê? Porque quem é discípulo de Cristo e ele anda no barco, o que quer que faça, reflete aquilo que o seu mestre faz, o adora o tempo todo. É por isso que quando olharam para Pedro, antes do galo cantar, falaram: ei, tu era um deles, hein? Por quê? Porque o teu linguajar te denuncia. É perceptível que você andava com ele. Aquele que é discípulo e que Jesus anda no barco, não tem jeito, ninguém consegue se enganar. Ei, ele olha para você e diz: você é crente, hein? Eu sei que você é crente. Eu estava passando pelas ruas de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Uma mulher passou por mim e falou: paz do Senhor, varão. Eu falei: paz do Senhor, minha irmã. Eu falei: gente, eu nunca vi a mulher na vida. Mas é porque o Espírito Santo testifica. Porque quem está com Jesus no barco, adora Ele o tempo todo. Eu quero chamar o grupo de louvor, porque eu vou terminar adorando essa mensagem aqui. Nós não temos como não fazer isso. Nós não temos como não terminar adorando a Ele. Aleluia. Eu quero convidar a você a adorá-lo o tempo todo. Sabe por quê? Porque em todas as fases da tua vida, enquanto você acha que está sozinho, Jesus estará no monte olhando para você, dizendo: ei, se esquece de mim não, sou eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que estava no deserto e não permitiu que as sandálias daqueles que estavam atravessando se gastassem. Eu sou o mesmo que estava lá com o povo de Israel, quando eles estavam entrando no cativeiro. Olha, vocês vão entrar, mas vão sair. Por quê? Porque o eu sou vai com você. E para não deixar dúvida, ele disse: eu sou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não sei se é o que alguém esqueceu de quem ele é, mas eu vim aqui hoje à noite para lembrá-lo. O eu sou é o mesmo. O eu sou não mudou. O eu sou está aqui. O eu sou vai contigo para casa. O eu sou está vendo o vento contrário na tua vida. O eu sou está com você. Não temas, apenas adore. Ele está dizendo para você: vamos chegar do outro lado? Sim, vamos chegar do outro lado. Como? Só Ele sabe. O certo é que você vai chegar. Ele está dizendo para você: vem, vem, sou eu. Vamos cantar o hino do barco? E eu passo a palavra logo após para o pastor. Fique de pé, igreja. Fique de pé. Fique de pé. Fique de pé. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos e adora. É um momento teu com Ele. Faça uma oração agora. Eu não sei qual é a tua adversidade, eu não sei qual é o vento contrário na tua vida. Uma coisa é certa, Ele está dizendo para você: vem, sou eu, está comigo. Você vai chegar do outro lado. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Tem um minuto, um momento de adoração com Ele agora. Deus falou com você. Se Deus ministrou no teu coração essa palavra, adore Ele agora. Adore Ele agora. Se lembre de quem Ele é. Ele é o grande eu sou. Ele cura. Ele dá vista aos cegos. Ele faz o coxo levantar. Ele faz o aleijado andar. Ele cura, Ele transforma corações. Ele restaura casamentos. Ele é o mesmo Deus. Ele não mudou. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Não vai. Satanás tentou te enganar. Satanás tentou dizer para você que você não consegue, mas você não vai parar. O teu barco não vai afundar. Ele está contigo. Ele está conosco. Aleluia. Se você é batizado com o Espírito Santo, fique livre para falar em línguas estranhas. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você pode ser batizado agora.
Se você está doente, você pode ser curado agora. Se você conhece alguém que não é salvo, o Espírito Santo pode transformá-lo agora. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele Não abandone avançou. o barco. Não abandone. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Aleluia. Não abandone o barco, pois esse seu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar. Aleluia, ele vai restaurar. Ele já está restaurando pessoas aqui hoje. Aleluia. E vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Declare. Você não vai parar. Você não vai parar. Qual é a ordem? Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus, Jesus, Jesus. Você não vai Mais uma parar. vez, você não vai parar. 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 Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha estarmos no ambiente onde o Senhor está operando. O Espírito de Deus está aqui, amados. E tomando esta palavra que foi ministrada aos nossos corações, eu quero convidar você que está na multidão, que quer se tornar discípulo de Jesus. De repente você entrou aqui nesta noite e talvez como um curioso ou a convite de alguém, você é muito bem-vindo aqui, mas você ainda não se sente discípulo. Você está na multidão, você admira, você contempla, mas você ainda não tornou-se um discípulo de Jesus. E esse é o convite que eu quero fazer para você. Tornar-se um discípulo de Jesus. E se tem alguém aqui nesta condição que quer receber Jesus como o Senhor da sua vida e tornar-se discípulo dele, eu queria que você desse um sinal com sua mão e dissesse: eu quero. Se eu quero ser discípulo de Jesus, eu não quero apenas estar na multidão, eu quero ser discípulo de Jesus. Talvez você tenha caminhado com Jesus já e algum vento levou você ao desânimo. E você está às vezes enfraquecido, um pouco distante. Mas hoje Jesus está dizendo: vem, eu sou. Esse convite também é para você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amados, eu não gosto de fazer convites insistentemente, mas eu quero deixar essa palavra e quero dizer que na sexta-feira, o Luciano, que é um vizinho nosso aqui, ele chegou aqui na igreja e disse: eu quero me reconciliar com esta igreja aqui. Luciano está presente aqui? Dê um sinal se está presente. Acho que não está aqui. Mas ele chegou aqui, esteve conosco antes de ontem, né? E ele voltou para Jesus, ele voltou para o barco. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa palavra também foi direcionada a nós aqui. Tem gente aqui na primeira vigília, tem gente na segunda, tem gente na terceira, e tem desesperados aqui na quarta vigília. Eu não sei em qual vigília você está, mas o fato é que aquele que diz eu sou, vem, ele está aqui. Não importa em que vigília você esteja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos já caminhando para o final deste culto aqui, mas eu queria estar orando ao Senhor por você.
está na quarta vigília, está na terceira vigília, está na segunda vigília ou na primeira. Amados, aqui na frente tem espaços aqui, sem tocar nessa câmera que está filmando aqui. Eu queria chamar você, que está numa dessas vigílias, e eu estaria orando por você. Saia do seu lugar e ocupe esses espaços. Cada quadrado aqui, ó, dá exatamente o distanciamento social que você precisa. Se você está numa dessas vigílias e precisa de algo de Deus, venha em nome de Jesus. Eu não sei se o vento contrário, ele está na sua saúde, se ele está na sua família, se o vento contrário está na sua fé, não sei. O fato é que Jesus Cristo está neste lugar aqui. Rompe do seu lugar por fé e venha em nome de Jesus. Enquanto nós vamos cantar o refrão deste hino aqui, que nós estamos cantando, eu quero que você saia do seu lugar. Eu não queria que você saísse daqui apenas com uma expectativa, mas que você saísse daqui com a força daquele que diz: vem, eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Não olhe para o lado, venha. O eu sou está neste lugar aqui. Aleluia. Você não vai parar. Glória a Deus. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Glória a Você Deus. não vai parar. Você não vai parar. Glória a Deus. Aleluia. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem. Eu convido os pastores que estão aqui no templo, Você não vai venham para nos ajudar aqui em oração Você neste não vai momento. parar. Ninguém aqui vai parar em nome de Jesus. Aleluia. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai Aleluia. parar. Você não vai Nós parar. fomos convidados Você não vai parar. a chegar do outro lado. E nós vamos chegar em nome de Jesus. Não importa em que vigília você se encontra neste momento. Você não O vai fato parar. é que aquele que prometeu está conosco. Você não vai Glória parar. seja dada ao nome de Jesus. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Glória a Deus. Você não vai parar. Aleluia. Você não vai parar. Aleluia. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem. Vamos orar ao Senhor. Igreja, estenda as mãos para cá. Pai, recebemos a Tua palavra, que ela foi liberada sobre as nossas vidas, para nos encorajar, Senhor, para nos dar a segurança de que o Senhor está conosco, e que nós vamos chegar do outro lado. Pai, aqui tem pessoas que estão na primeira vigília, outros estão na segunda, outros na terceira, e há pessoas aqui na quarta vigília, querendo desistir, Senhor. Mas Tu és o Deus que chama: vem, eu sou. Pai eterno, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos agora, Senhor, e toca em cada vida aqui agora. Manifesta-te em cada vida agora, como Tu manifestaste naquela noite, Senhor, naquele fim de vigília, aqueles cansados, aqueles duvidosos, aqueles temerosos. Meu Deus e meu Pai, Tu manifestaste a eles e declaraste: vem, eu sou. Pai eterno, muitos aqui estão dependendo desta liberação de palavra: vem, eu sou. Aqui tem pessoas enfermas, tem pessoas atribuladas, tem pessoas aqui, Senhor, sobrecarregadas, tem pessoas cansadas aqui, Senhor, que não sabem mais o que fazer, que já esgotaram todos os seus meios, ó Pai. E elas clamam na quarta vigília, ó Deus, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Ah, Senhor, tem desesperados na segunda vigília. Tem aqueles que estão lutando com suas próprias forças na primeira e na segunda vigília. Mas o fato é que todos nós um dia chegaremos na quarta vigília, Senhor. Meu Deus, estende as Tuas mãos nesta noite. Alcança cada coração, Senhor.
Que este povo possa sair daqui nesta noite crendo que é um Deus, ó Pai, poderoso, que aparece no meio do vento contrário para dizer: vem, sou eu. Ó Deus, aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos nas nossas misérias. Pai, que não saiamos daqui acomodados como um perdedor, meu Pai, mas possamos tomar posse de uma fé viva, que crê na Tua palavra e que toma posse, Senhor, da autoridade e desta vitória. Recebe, Pai, a nossa oração, recebe a nossa súplica, Senhor. Sela esta palavra em nossos corações, ó Pai, que possamos sair deste culto mais encorajados, ó Deus, mais dispostos a crer, confiar e esperar no Deus que tudo pode. Ó Deus amado, que a incredulidade não venha roubar a Tua palavra nos nossos corações. Meu Deus, que as contradições da vida não venham subtrair a visão que o Senhor libera sobre a vida do Teu povo, mas possamos sair daqui caminhando com firmeza, sabendo o Deus a quem cremos, o Deus em quem esperamos, Senhor. Pai, recebe a nossa oração, dá vitória para aqueles que estão aqui, Senhor. Acalma as tempestades, dá graça, Senhor, no vento contrário, para que possamos permanecer firmes na fé, confiando no Teu nome, na Tua graça e no Teu poder. Pai, na autoridade do Teu santo nome, eu ministro sobre a vida dos Teus filhos graça, vitória, meu Deus amado, uma fé viva, uma fé renovada, uma fé que nos leva ao sobrenatural de Deus. Pai eterno, assim fica conosco. Te damos graça por tudo que aconteceu aqui nesta noite. E peço que a Tua presença continue conosco, Senhor. Que a Tua presença continue manifesta nos nossos lares, manifesta nos nossos casamentos, manifesta nos nossos ministérios, manifesta na nossa caminhada, Senhor. Pai, é minha oração que faço a Ti, te dando graças por tudo e pedindo que o Senhor nos dê uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de renovo, uma semana, Senhor, profética, meu Pai. É a minha oração que faço a Ti, te dando graças por tudo. Ó Deus, porque coisas grandiosas o Senhor fez aqui nesta noite. Por isso nós Te louvamos, nós Te adoramos e nós Te bendizemos, Senhor. E declaramos que queremos sair daqui, ó Deus, reafirmando que nós somos discípulos de Jesus. Nós somos Teus discípulos, Senhor. Queremos ser parecidos contigo. Queremos falar como o Senhor fala. Queremos pensar como o Senhor pensa. Queremos andar como o Senhor anda e agir como o Senhor age. Pai, é minha oração que faço em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. E que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus repousem sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua família e sobre esta igreja. E se você recebe esta palavra com alegria e fé, você diz amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa semana. Obrigado, pastor Lobo Júnior, pela sua presença, pela sua família. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Ide em paz. Você não vai parar.